o síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, o programa mais popular do Brasil, meu jovem! Cola com a gente, você vai aprender muita coisa hoje, cria vergonha na sua cara, começa a colocar em prática aí que você vem aprendendo aqui. Eu quero mandar logo um abraço para o pessoal que está nos assistindo pela Rede SPTV Multi, que é o primeiro canal aqui que fala de condomínios, que o pessoal da Rede SPTV Multi, que aqui é um fala sobre condomínio, tem esse condominial. Hoje muito bacana. Está no YouTube, por favor, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito legal. Recebendo hoje, eles estão de pretinho hoje, meu amigo Fagner. Olha aí. Meu amigo doutor Cláudio Viana. Fala, doutor, beleza, meu jovem? Opa, Thiago. Que bacana estar aqui novamente, já tava com saudade, viu? E aí, tem polêmica hoje? Ixi, pra caramba! E ele, o fera, o expert condominial, meu amigo Diógenes! Beleza, meu jovem? Pra você que a gente tá aqui, muito conteúdo, muita matéria. Hoje nós vamos falar aqui de ponto de ancoragem, que tem pergunta Também, ali. também. Ó, vamos falar de NBR, de alteração. E tem mais umas pancadinhas ali de engenharia, hein? Cotidiano. Vamos nessa, vamos nessa. Já quero aproveitar para mandar um abraço ao pessoal da DSC Condominial, que é a garantidora. Eu tô tendo paz nos meus condomínios, que eu coloquei a DSC Condominial lá. Então todo mês cai o dinheiro certinho lá, paga as contas, fico tranquilo. Fluxo financeiro. Fluxo financeiro. DSC Condominial, a paz do seu condomínio. Combate extintor, amiga Juliana, não podemos esquecer da Juliana, né? E também o pessoal do Cicobi DF1000. Melhor agência do Brasil. Quero mandar um abraço pro meu amigo Marco, foi aniversário dele essa semana. E o homem é fera, pulou de paraquedas. Eu falei, cara, eu vou emagrecer só pra pular de paraquedas, vou ver como é que é. Porque os gordos. Deve ser bom isso aí, cara. Nós somos síndicos gordinhos, somos discriminados. Não podemos nem pular de paraquedas pra relaxar. Né, doutor Cláudio? Não quero nem saber de pular de paraquedas, não tenho coragem. Tem não? Não. Tem não. Tá, mó legal. Tem coragem? Tem coragem. Já tem pulou? coragem. Mas o primeiro que eu vou fazer desse de altura é balão. Balão? É, Mas você voar de balão. tá magro, é fácil botar balão? Voar de balão. Não, voar Ah! de balão. Tá ligado? Igual aquele da casinha, não tem o desenho da casinha? Aqui já tem, pô. O up, né? Mas eu lembro que da tem o história. senhorzinho e tal. Uma aventura com balão. Deve teve ser um- fantástico aquilo Não ali. teve um padre que foi viajar de balão que até hoje nunca acharam O ele. cara foi viajar sozinho. Ele era o balão, entendeu? Ele amarrou o balão de hélio e foi embora. Eu tenho esse negócio do padre mesmo, Paraná, né? Foi, ué. Eu acho que ele era Sumiu, mano. síndico, velho. Ele era síndico, ele foi. que... Não. Olha, o cara tem propósito pra tudo, mas tem uns tem que não dá. Ó, mas, Não ó. teve o cara do submarino? Teve Puta também. bilionário, o cara entrou no submarino com o controle do Nintendo. Eu acho que rapaz. Submarino Papo. do tamanho dessa mesa aqui. Eu acho que... Que lá isso? foi Não, PH. esse tipo de coisa não, mas a gente Mas vai voar vamos, de balão. esse balão. programa nosso não é sobre fofoca, é Depois sobre condomínio, meu irmão. Vamos falar de condomínio aqui. É sobre meu amigo pessoas. síndico, minha amiga síndica que mora em condomínio, vem pra cá que o papo é muito bacana. Você está nos assistindo pela rede SPTV Multi, seja muito bem-vindo. Você que tá no YouTube, pô, caraca, não custa nada, velho. Lacra o dedo aí, se inscreva, bota o comentário, sou síndico, tal local, Brasília, Brasil no mundo, fica à vontade, escreva aí. E já vamos começar logo a 1000% por hora. Vamos lá, ó. Então, plantão tira dúvida, pode mandar essa pergunta por inteligenciacondominial@gmail.com. Então, ó, eu queria de engenharia, quero ver se ele vai voar de balão ou vai responder a pergunta da minha amiga Valkyria. A Valkyria mandou a pergunta seguinte, ó. O título é Obra para uma empresa da qual não confio. Olha ali. Você vai viajar de balãozinho ou vai responder ela? O negócio é o seguinte. Se Não posso não. Eu nem como eu fiz a você pergunta, não confia, cara. mas ela já respondeu aqui. Se ela não confia, Confia. não faça negócio. Tem Vixe. princípios. Não assine o Respira, contrato. respira, vamos lá. É, não assina o contrato. Olha o que ela Olha, descreve. advogado, você vê? Não assina o contrato. O Quem advogado- assinou, O tem advogado não obrigações. tem, deu brecha, ele entra mesmo, mano. Respira, vamos lá. Tá certo aí. Ó, ela descreve o seguinte, ó. Sou síndica moradora. Ótimo. Estou no 4º ano. Esse ano precisamos fazer uma obra na piscina e deck. E o orçamento escolhido foi justamente de uma empresa da qual não conheço. Não tenho indicação nem confiança. Mas os moradores presentes na Assembleia votaram a favor por ser o mais barato. Somos todos sobre Olha aí, isso, né? custo-benefício, Como hein? posso proceder para me proteger legalmente caso essa obra dê errado? Eu quero ver. Essa tá fácil. Eu não vou responder essa, não. Não, vai. Não vou responder essa. Tem a não. parte, tem a parte. Fiscalização de obras. É direito seu. Chama a sua assembleia, seu conselho, explica. Tá aqui o advogado do meu lado, ó. Se você está em dúvida, você tem direito de contratar especializada. Só que para isso você tem que comunicar em assembleia as suas razões e dar transparência. Caso ocorra alguma coisa na sua obra que você não tenha competência técnica, você foi diante da sua comunidade e falou abertamente e colocou em votação. Levanta 3 orçamentos com base no seu contrato para fiscalizar a obra, acompanhamento técnico, qualidade de material, controle
segurança do trabalho, tudo direitinho, cumprir os itens a itens que estejam no seu objeto de contrato, fazer os relatórios mensais e entregar. Essa pessoa, esse profissional, ele vai assumir a responsabilidade com você na parte técnica. A parte técnica é toda dele. Isso sai das suas costas como síndica e vai para o responsável, preparado e juridicamente validado para isso, que somos nós, os engenheiros, os arquitetos. Entende? Em cima dos relatórios dele, você vai tomar a decisão. Por exemplo, parar de pagar, suspender o contrato, notificar, multar, refazer, né? Refazer serviço, levantar a quantidade de material gasta para saber foi prejuízo, foi. Exemplo de uma cerâmica, tá? Eu não sei qual é a sua obra, mas também não vem ao caso, é uma metodologia. Você comprou um porcelanato, instalou, ficou esteticamente horrível. Ninguém compra porcelanato para ficar esteticamente ruim. Isso é do objeto. Ó. Sim. É relativo ao objeto. Então você tem o direito que aquela peça seja colocada perfeitamente conforme NBR. Não está, você vai fazer a relação de onde está os erros, vai fazer o apontamento e entregar para a pessoa corrigir. Não corrigiu, você vai judicializar. Na perda do material, você tem que ganhar o que você contratou. Se você comprou o material, vai repor o material. A mão de obra ele já perdeu. Se foi serviço pronto, então é mão de obra e material que o causador do dano tem que ressarcir integralmente o condomínio. Mas você tem que fundamentar as decisões. E aí a opinião que vai ser respeitada realmente vai ser a opinião técnica. Por isso, quando não tem essa contraprova da fiscalização, o juiz manda uma perícia. Só que muitas vezes você não consegue reaver todo o seu prejuízo, porque a perícia demora um trâmite comum. Mesmo em rito sumário, ainda leva um tempo para ser feito. A melhor forma, na falta de confiança com a empresa, é você comunicar ao seu conselho, suspender a atividade por um tempo, pede um tempo administrativo para a obra, toma essas decisões, comunica o estabelecimento da fiscalização e prossegue com a obra. Ah, mas ele é muito gente boa, né? Na dúvida, mas não fecha, meu irmão. Vai ter problema. Vai fechar, meu irmão. Mas nesse caso ela já fechou, hein? Ela já está em obra, ela quer resolver agora, depois que contratou. O Joyce vai concordar comigo. O síndico não fechar na dúvida, ele tem que ter 2 profissionais ao lado dele. O advogado e o engenheiro especializado na área de condomínios. Por quê? Eles vão formar ali a dupla perfeita, né? Batman e Robin. Vão formar um procedimento de contratação daquela empresa. Vão apresentar um projeto, vão fazer o caderno de encargos, vai fazer a carta convite, vai ter os requisitos para ser habilitados aquelas empresas vão ser habilitadas de acordo com os requisitos apontados pelo engenheiro e pelo advogado, e cumprindo aqueles requisitos, então o condomínio já tem um pontinho de confiança. Exatamente. Né? Tá. E para acompanhar a execução daquela obra, um bom contrato feito por um advogado, com as garantias, e necessariamente, para mim é obrigatório, obras de grande complexidade, grande vulto, ter um engenheiro fiscal acompanhando aquela obra, ter a planilha orçamentária, ver a questão do pagamento, acompanhar cronograma de forma correta. Para mim, é infalível. Se o síndico seguir esse requisito, a obra dele vai ser sucesso, todo mundo vai bater palma para ele e ele vai ser reeleito. Cara, isso eu falo de experiência própria. Gente, você fala 2 coisas que são importantes. Primeiro, contrato. Porque uma vez eu aprovei uma obra, o pessoal, Thiago, você está garantido? Eu falei, eu não. Estou falando para vocês que existe que a experiência que eu tenho. Não, eu falei assim, a experiência que eu tenho com essa empresa é positiva. Amanhã pode ser que ela quebre, não sei. Então é diferente do que eu garanti, né? Sim. Aí eu falei assim, por isso que a gente já coisa chamado contrato. Sim. Porque se acontecer alguma coisa, não for cumprida, tem que ter, aí né? é uma coisa importante, contrato, bota tudo. Tipo de material, prazo. Uma coisa que eu fiz nessa empresa para cumprir, eu botei quantidade mínima de funcionários. Sim. Você acha que não acontece? Acontece de ninguém trabalhar. Outra coisa importante, coloca também cláusulas de penalidade se não cumprir o prazo para deságio. Então, assim, cara, amarra tudo no contrato, cara. Vai falar agora. Contrato. A parte jurídica do contrato você manda para o advogado, tá bom? Beleza? A parte técnica, objeto de contrato, cronograma, padrão de material, tipo, garantia, você manda para um profissional da área. Que é conjunto, um arquiteto, uma arquiteta, ou um engenheiro, engenheira, que vá certificar que o objeto está correto. Você pode fazer o melhor contrato do mundo do ponto jurídico, mas se o objeto for vicioso, for deformado, for diferente da intenção de ambas as partes, você sempre vai ter um pleito para discutir e os dois vão perder. Porque o problema está no objeto. Então, o objeto ele é tão importante quanto o restante do contrato. Ele é um início, né? Se você parar para analisar, de verdade,
Todo o restante do contrato é para garantir o objeto. Exatamente. Aí você quer fazer o objeto você mesmo, como se você fosse pedreiro, fosse engenheiro, fosse arquiteto, fosse engenheiro eletricista, fosse engenheiro mecânico para tratar de elevador, de ar-condicionado, de projeto, né? Então, a gente criou um curso, que aí eu vou falar aqui, o Thiago sempre fala do curso. Esse é o exato momento que você vai pegar aí o seu telefone, o seu computador e vai escrever assim, @Condominial Engenharia, vai nos últimos posts, né? Ou seja, os primeiros posts que nós fizemos lá embaixo na timeline, vai procurar por curso de fiscalização de obras gratuito. Então, não estou vendendo aqui, né, Thiago? Não estou vendendo. E vai fazer lá 10 módulos para você entender o quanto é importante a fiscalização de obra no seu condomínio. Inclusive, a moça que fez a pergunta aí, né? Você pode fazer o curso gratuito, tá? Entra lá, faz o curso. O seu pensamento sobre obra vai mudar pelo menos 50%, mesmo você já tendo 4 anos de síndico. Porque o que a gente ensina no curso são coisas que você não aprende na formação de síndico. Que é o problema que o síndico tem na prática. Ninguém te conta. Ninguém te conta como é que é na prática. E o nosso curso fala disso, da prática. Foi gravado ao vivo. No nosso método, aí você vai reconstruir a questão da visão sobre gestão. Nós criamos um método onde você faz a gestão específica da parte mais importante do síndico, que é a zeladoria do patrimônio, a autopreparação, ou seja, a autodefesa que você tem ao seu conhecimento. É com ele que você cria as estratégias de trabalho. E as ferramentas de gestão que vão transcender a sua gestão de síndico. Não está à venda ainda. Acompanhe aqui no canal que tem desconto especial para galera. Opa, já. Então, Catiúda, minha amiga Valquíria, espero que a gente tenha te ajudado aí. E agora eu falo, gente, na dúvida, não fecha, cara. Você acha da BO, na dúvida, fecha, né? A falta de confiança é tudo, cara. Gera todos os problemas. Então vamos seguir com o nosso plantão Tira Dúvida. Já você tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Mandar um salve pro pessoal que tá nos assistindo aí pela rede SPTV. Muti, meu jovem, vamos lá, ó. Próxima pergunta, amiga Catiusca Silveira. Catiusca. Tá preparado, doutor? Você tava viajando, tava em Miami, em Hollywood, Disney, né? Tava lá dando uma voltinha, né? Tava conhecendo os condomínios, né? Pegando... Lá em dólar, né? Deve ser melhor, né? Em dólar, euro. Tem uma associação fortíssima, hein? Eu tava vendo a Associação de Síndico de Nova York. Vou participar lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a Cátia fala o seguinte, o tema é... O título é Bicicleta no estacionamento. Eita. Vamos lá. Aí ela descreve, o síndico pode retirar ele mesmo a bicicleta de um condomínio guardada irregularmente na vaga de estacionamento /carro para colocar no bicicletário? O síndico foi uma gente boa, cara. Fala aí, doutor, se pode ou não pode? Se pode. Vamos lá, né? O síndico... Thiago, o máximo que a pessoa já fala, né? A bicicleta de um condomínio guardada irregularmente. Já fala que tá irregularmente. Na vaga de carro, tá certo. É uma situação que a gente sempre se rouba a culpa aqui. Do síndico. O síndico vai ter que pagar, É uma situação bastante comum, né? Parece que acontece diariamente, né? Essa questão de bicicleta em vaga da garagem. O que o síndico tem que fazer? A gente... O que o síndico pode fazer? Quais ferramentas o síndico tem na mão? Advertência, multa. Olhe só a convenção. É permitido colocar outros objetos além do veículo automotor? Se não é, adverte aquele condômino. Se ele repetir, você der um prazo para ele, você tem tantos dias aí para retirar. Vai lá e multa. O síndico pode retirar pela sua própria vontade? Não. Senão o síndico pode até responder um crime, contravenção penal, exercício arbitrário das próprias razões e acabar ter que pagar uma indenização para aquele morador, você ter que fazer uma conciliação no juizado criminal e acaba ficando complicado. Então, não tenta inovar, usa o que a convenção lhe dá. Ferramentas administrativas que você tem em mãos, regimento, convenção, notificações, multas. E é muito bacana isso, porque às vezes o doutor Cláudio, meu amigo Jorge, eu falo porque eu só atuo como síndico, né? Então, assim, cada dia o mandou falar, puta, não sei o que. Eu falo, cara, existe um procedimento seguido. E se você não seguir isso pode virar contra o condomínio e contra o síndico também. Então, assim, a gente tem que ter esse autocontrole para não fazer. Porque, assim, se parar para atender, ele fez uma coisa simples. Simplesmente tirou a bicicleta no local e botou no outro. Parece que é tirou simples, do errado né? E colocou no certo. Exatamente. Mas aí ele né? está contestando o direito de se fazer isso. Pois é. Aí tem que ver a convenção, né? Como é que está o procedimento, vira síndico. A forma dentro da convenção. Vira síndico aí. O cara tá ajudando o outro assumindo que tá errado.
Tá lá na boa vontade, mas acaba se prejudicando por algo mais grave ainda. Outra coisa importante, doutor. Para corrigir um pequeno, ele comete um erro grande. Aí é onde ele tem que aprender a se proteger. Inteligência emocional. Agora, em cima dessa pergunta aqui, vamos lá. Isso é muito importante, que acontece muito em condomínio, né? Principalmente que está tendo a onda de entrar em garagem para roubar bicicleta. Se essa bicicleta é roubada, é responsabilidade do condomínio? Pode ser, se a convenção prevê que há responsabilidade em caso de furtos e roubos na área comum. Se não houver essa previsão, nunca conheci uma convenção que tenha, mas esse é um entendimento do STJ, TJDFT, que se houver essa previsão na convenção, tem um ressarcimento. Ou se tiver comprovado o conluio ali, o porteiro estava em conluio com o ladrão ali, né? E acabou ocorrendo aquele furto. Sim? O porteiro vai responder pelo crime e o condomínio tem que ressarcir o condomínio. Também. Aí responde a empresa terceirizada, pode responder o condomínio, mas eu nunca vejo essa situação. Sempre os porteiros estão trabalhando da forma correta e são os ladrões que sempre vê aquela brecha, né? Tal hora da madrugada entra ali, força aquele portão, ou observa que o morador não tem trancado, né? Então sempre tem uma brecha na segurança e é naquela brecha que a pessoa entra e comete o delito. Né? Mas se tem responsabilidade ou não do condomínio, a princípio, não. Catiusco, então, por favor, guarda a bicicleta no lugar certo, evita problema, ajuda lá o condomínio. Tem uns que pega a bicicleta, pega a corrente e amarra bem na coluna, assim, né? E fica lá jogada. Cara, será que eu já vi, doutor? Será que o cara pensa que tem tipo 50 apartamentos e se todo mundo se botar 50 bicicletas não passa ninguém? Certo? Não, sabe que eu vi? Agora você falou de coisa absurda, eu lembrei, cara. Que eu trabalhei no condomínio, sabe o que o cara fez? Ele tinha 2 vagas de garagem, ele botou corrente nas vagas, velho. É mesmo. Pra ninguém parar. Aí entra naquela história, né? Jorge ainda aqui vai melhor explicar, né? Ali é uma rota de fuga, é trânsito de pessoas, não pode ter nenhum objeto ali. Vai furar, né? Também Se o bombeiro fazer uma vistoria ali, o que pode acontecer, né, Jorge? Olha só, o pessoal precisa entender o seguinte: o nome da área no seu condomínio chama área comum. A área comum, é comum a todos. Em matéria de divisão de espaço, de segurança, de padrão de obra, né? Tanto a arquitetura da área comum, ela é preservada por lei. Não é para você mexer. Outra, quer ver uma previsão, essa questão de deixar as coisas fora do lugar, aproveitando o gancho da bicicleta, lá na NBR 16280, que inclusive tem novidade aí, foi alterada por conta da 17170, hein? Primeira mão aqui no Inteligência Condominial. Ninguém falou ainda dessas alterações, são simples, mas alterou. Prever, por exemplo, o plano de gestão de obra, que você não pode, em qualquer instante da obra, deixar nada nos corredores, que são áreas comuns. Por quê? O corredor do seu prédio, você coloca aqueles 30 sapatos na porta, aquele armário bonitinho, aquela roseira, a foto da minha tia. Não pode. Aquilo ali foi projetado para servir as pessoas, principalmente em um momento de pânico, de necessidade, de emergência, ter livre passagem, né? A bicicleta, por exemplo, está numa vaga de garagem por completo? Ela não está, mas ela está encostada em alguma das bordas. Dificilmente alguém foi lá e colocou a bicicleta exatamente no centro da vaga. Né? E às vezes ela está um pouquinho para fora, de um lado de cá, do outro de cá. De uma pessoa tropeçar, ela já está concorrendo, porque aquela área é área comum. Nada que não é de todo mundo não pode estar ali. Tudo que é privado, particular, tem que estar dentro do espaço destinado àquela unidade, de modo privado, de modo particular. Né? E essa questão do roubo também é muito engraçado, porque é área comum. Todo mundo pode usar. Se você chegar lá e sua bicicleta está no lugar errado, que é área comum, e alguém estiver usando, você vai reclamar de quê? Exato. Verdade. Né? Se é propriedade privada, você deixa na área privada ou no espaço destinado a ela. Ali é seu direito. Fora disso aí, você está concorrendo direito dos outros. E Tiago, e tem a denominação das vagas de garagem, é uma área privativa de uso comum. Né? Ela não se delimita apenas privativa ou comum. Ali é um ambos, misto. Né? É privativa, porque é privada ao seu carro a estacionar ali, mas é de uso comum. Por quê? Porque a pessoa pode passar andando, a pessoa pode fazer uma manobra e usar a sua vaga de garagem. Exatamente. Já teve casos em condomínio que o morador reclamou pro síndico, tal pessoa tá manobrando o carro e ele vem de propósito e entra toda na minha vaga de garagem, o carro dele e vaza. É simples. Quando você estava lá e fez isso? Não, então é uma área de uso. Então você vê o jeito que é circulação, gente, servidão. Cara, eu tava fazendo uma cisma do cara, velho. Eu quero criar um meio que ele não use minha vaga. Sabe o que eu fico pensando quando eu escuto uma dessas? É o seguinte, ó, você vê o tanto que essa questão do emocional da pessoa é complicado, né? Antigamente,
quando dividia fazendas lá, 300 anos atrás, 400 anos atrás, já existia obrigação de servidão. Sim. Porque o cara comprava a fazenda e ele não gostava muito do outro. Ele falava, não, por aqui você não passa. O cara passava lá, tinha 10 anos. Nessa época já tinha a previsão. Se tem passagem, você pode torcer a cara porque você não gosta da pessoa. Mas você não pode tirar a servidão, nem de água, de rua, de passagem. A área comum é obrigatória, área comum. E costume também estabelece espaço, lei, exatamente. Né? Aí tem um mais gordurante que eu lembrei do cara conhecer no Goiás, né? O cara falou assim, não, eu vou fechar, eu quero você passar. Eu falei, eu tô cagando, eu vou de avião. Eu vou de avião, vou fechar isso daqui. Mas vamos seguir com a nossa inteligência condominial, porque aqui condomínio é papo popular, negão síndico. Mais uma de bicicleta. Hoje é o dia da bicicleta aqui. O Francinaldo fala o seguinte, o título é: posso continuar usando o bicicletário? Olha só, aluguei meu apartamento e no bicicletário ficou uma bicicleta que o síndico exige que eu tire ou jogará fora. Isso é certo, doutor Cláudio Viana? Então, Thiago, a partir do momento que você aluga o seu imóvel, você está transferindo os direitos daquele imóvel, ou seja, não é apenas os direitos do apartamento. Calma, vou chegar lá, deixa eu introduzir. Cada um. Então, é como se você não tivesse mais direito nenhum, nem na área privada, na área comum. Assim, se for para uma briga judicial, você vai ter que retirar a bicicleta. Você vai retirar porque, a bicicleta. Você alugou apartamento, você alugou todos os espaços. Mas o que inquilino não usa, mas tá. Aí a pessoa aluga apartamento, não, vou estar usando a piscina, a sauna, tal. Vou estar usando normalmente. Não. Sabe o que é isso? Esse é o jeitinho brasileiro. Sabe? Não, então me dá um recibo que eu te vendi a bicicleta. Aí não, o inquilino fica a bicicleta. A hora que o cara muda, leva a tua bicicleta, entendeu? Você não vai falar nada. Daqui a pouco você põe culpa no condomínio. Que o inquilino mudou, te devendo aluguel, não pagou e ainda levou a bicicleta. Você alugou. Você tá deixando lá? Você alugou, você está abrindo mão temporariamente, de acordo com o seu contrato, que você não vai utilizar, não vai exercer a propriedade naquele tempo. Só complica para a administração. Não, né? Olha aí. Não, e eu fico imaginando como que chegou uma pergunta tá errado, dessa. Né? Não precisa ninguém dizer. Doutor, vamos agora a outra pergunta que mandaram aqui para mim. O cara que estou comigo, lembrei agora aqui. No caso, o cara alugou o apartamento e esse apartamento tem a vaga de garagem. E aí descobriram agora que essa vaga de garagem o cara está sublocando para uma pessoa. E aí, como é que faz nesse caso? Como que é? O alugou o apartamento, é uma matrícula só, apartamento número tal e vaga de garagem tal. O cara tá alugando a vaga para uma pessoa que não mora no sublocando. Sublocando. Geralmente os contratos de aluguel têm a proibição, a vedação da sublocação. Se não tiver essa proibição na convenção. No contrato de aluguel, porque é uma relação entre. Não, mas aí tem a convenção também que fala. Você pode vaga, né? Também pode ter a convenção. Mas a princípio a gente vai pelo contrato de aluguel e depois pode ter a convenção. É simples assim, meu amigo. Tá alugado e regimento interno de convenção. Sim. Tá vendo aí? Não é brincadeira, não. Quase todo contrato de aluguel veda a sublocação. Se não tiver a previsão, o cara vai continuar. Porque alugando. Tem pessoas que vê assim, aluguei uma sala por R$500. Vou alugar porque eu já tenho um inquilino por 1.000. Então vou estar lucrando aqui 500 todo mês. E se for feito assim no seu contrato, não tiver previsão nenhuma, que autoridade que o engenheiro está falando isso, né? Bom, eu formei em gestão imobiliária em 2004 e tive escritório imobiliário por 15 anos. Então, se não está previsto, se não tem proibição, vai ser feito. Está permitido. Está permitido. Você não proibiu, não ajustou o seu contrato profissional. Ô, Francinaldo, então é o seguinte, meu jovem. Pega a tua bicicleta e leva para sua casa, cara. Você usa ela lá, vai guardar na sua casa. Passa seu contrato para a gente revisar. Vende pro inquilino, vê se o inquilino não estava querendo pedalar, né? Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui para mim também, da síndica Thaís. Ela falou o seguinte, agora pro doutor Diógenes. Sim. Doutor Diógenes, cara, tá? Já pra ouvir o cara. Vamos lá, ó. Vamos lá. Tá chegando a época de pagamento aí. Doutor Diógenes, é o seguinte. O que ela perguntou? Dizer que foi fazer lá a reforma da fachada. E aí, quando foi lá em cima, não tinha ponto de ancoragem. No prédio não tinha? E agora? Surpresa. Ponto de ancoragem. Primeiro, a pergunta aqui. Certamente a empresa está cobrando dela adicional de ponto de ancoragem, que é o que acontece com todos. Como é que funciona ponto de ancoragem? Vamos lá. Ponto de ancoragem, ele não era obrigatório de existir nas edificações até 2006 aqui no Brasil, no sentido de alguém apontou a forma, a legalidade, etc. Mas a gente sempre entende que nas obras a gente precisa fazer içamentos.
elevadores, máquinas, até para construir a própria obra. Então, sempre existiram pontos de você fazer a amarração de ancoragem. Mas a definição de ponto de ancoragem ela veio muito mais com a NR35, dizendo o que são e para que servem. E tem uma portaria do Ministério do Trabalho que na NR35 tornou obrigatório para as edificações acima de 12 metros de altura. Até questão de segurança, né? Questão de segurança. Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, acima de 12 metros de altura, você tem que ter uma fixação que garanta a segurança do trabalhador. E isso é feito por pontos de ancoragem. Os pontos de ancoragem hoje eles são feitos com aquele ponto metálico, né? Ele recebe um lacre com um número e vai um relatório do engenheiro de segurança do trabalho dizendo que foram medidos aquilo ali com manômetro. Na instalação você mede o ponto de pressão e o quanto ele suporta. Normalmente 1.500 kg por ponto de ancoragem. É obrigatório de ter nas edificações e a lei não disse quem é obrigatório de ter. Só fala que é obrigatório a partir de 2006. A portaria, se eu não me engano, 157. Ou seja, tem que ser entregue. Depois de 2006 é obrigatório ser entregue com então, coragem. Todo mundo hoje que tem prédio é obrigatório acima de 12, né? Acima de 12 metros de altura. Só que o que a lei não fala? De quem é a obrigação de colocar. Costumeiramente, as construtoras entregam pontos de ancoragem. Mas, juridicamente, você não tem... entende-se assim, nenhuma norma falou que tem obrigação de colocar no projeto, que tem obrigação de colocar no... fala que é obrigatório ter no prédio, mas não diz quem é obrigado a manter. No caso dos condomínios, se ele recebe 100, ele pode negociar com a construtora, levantar, e muitas vezes isso é visto pela justiça como uma obrigação de costume, tem que ter, então entrega como. É visto assim, mas não tem nada obrigando, é jurisprudência. Tá? A outra situação que tem que entender é o seguinte, o ponto de ancoragem, para a gente que é condomínio, normalmente eu faço parte da administração do condomínio, então na parte técnica eu sou o representante do síndico, então eu sou a administração. A administração só pode informar que tem pontos de ancoragem válidos quando ela tem a certificação do ponto, que é esse laudo, vem um ART registrando o serviço de ancoragem e vem um relatório dizendo quais foram os pontos, onde foi feito o mapa dos pontos, atestando a validade de cada ponto. Vale por 12 meses. Então, você e esse síndico que vai fazer uma obra de fachada ou tem que fazer alguma coisa assim, o teste antes, então. Você vai pedir o orçamento. E por que isso é tão comentado, né, no mundo condominial? Porque ele custa caro, acima de R$200 por ponto. Tem prédios que em uma torre a gente coloca 60. Entendeu? Então dá 12 mil, 20 mil, 30 mil de ponto de ancoragem. Aí o pessoal começa a sentir... Né? Não, o ponto já vai com teste com tudo. É a instalação do ponto. Entendi. Só que dentro disso, pessoal, tem toda essa parte de engenharia de segurança do trabalho, toda a parte da legislação. E sim, é obrigação do seu condomínio atestar a validade do ponto de ancoragem. Você contrata uma pessoa para fazer a fachada. Se não colocar no objeto o ponto de ancoragem e não tiver, é direito dele te cobrar. É obrigação sua fornecer para a segurança do trabalhador. E a nossa lei, ela é uma lei mais proletariada. Ela defende o trabalhador muito, bem pesado. Então, ela trouxe essa obrigação para as instituições. Ela não traz nem para as empresas que fazem o serviço. Ela traz para o dono do prédio. Se você tem um prédio sozinho, você tem que manter os pontos. Se você tem dividido em condomínio, você tem que manter os pontos. Se for um shopping, é você quem tem que manter os pontos. Se for contratar o serviço de ponto de ancoragem para a fachada, o que você vai pedir? Uma orientação técnica, né? Vai lá no canal @condominial engenharia, pede lá, doutor Jorge, como é que a gente fala essa solicitação do ponto de ancoragem? Aí eu vou te mandar lá, assim, eu quero o ponto de ancoragem, vou te mandar um protocolozinho padrão que você vai receber para pedir à empresa a instalação dos pontos. Mas vai de responsável técnico, o laudo e o mapa mostrando dentro do condomínio onde estão os pontos, tá bom? Você, novamente, como síndico, só pode dizer que tem pontos suficientes quando ele está validado, que é o quê? Dentro do prazo de validade do seu certificado. Passou o prazo de validade, você vai dizer, eu tenho pontos de ancoragem, mas eu preciso certificá-los, que é fazer o teste novamente, antes da obra. Você não tem síndico. Funciona assim, porque o pessoal contesta muito, é obrigação do condomínio manter. Discutir quem tem que fazer a essa altura é uma outra história, porque também é um vício perceptível. Quando a administração não percebe que não tem, não pede, normalmente ela perde esse direito, sim, porque ela não atestou o objeto. Por isso a gente fala do laudo de recebimento de obra. Exatamente. Né? A outra coisa é você fazer também na fachada, como esse equipamento ele é caro, pessoal, porque ele é um instrumento de trabalho para o condomínio. Mesmo que você use pouco, você tem que ter. Você pode precisar. Entendeu? E aí você só pode autorizar, inclusive, o síndico, a pessoa subir lá e fazer um reparo de fachada, de trinca, se o ponto estiver válido. Exatamente. Se a pessoa subir, o ponto está ruim, você não tem a certificação, você não fez o alerta,
o condomínio responde por esse equipamento de segurança. Hein? Outro detalhe que é importante, gente, a gente está falando de segurança. Tá? Segurança vital. Vital. Assim, é um investimento que vai ficar ali ad eterno. Né? Outra coisa importante que você falou, gente, serviço em altura pede... tem que ter o treinamento, a empresa tem que estar habilitada. Né? Obrigações do síndico. Ele vai impedir todas as certificações obrigatórias nas NRs de trabalho. Sim. Aí o pessoal fala assim, mas você vai fazer um workshop de norma técnica. Eu falei, cara, é porque você não entendeu ainda que a norma técnica é a vida do administrador. Verdade. Quando você entender isso, você vai falar assim, gente, esse negócio gratuito é fantástico. Então, depois do carnaval, nós vamos lançar um workshop de normas técnicas aplicadas no uso do condomínio. E lá vai ter falando sobre as normas, ponto de ancoragem, segurança, suas obrigações. A lei fala, né, doutor, que qualquer um pode ser síndico. Sim. Mas ela fala também que o síndico responde passiva e ativamente. Quer dizer, qualquer um que se achar preparado, eu acho que foi isso que o legislador quis dizer, pode ser síndico, desde que ele assuma todas as consequências. Todas as consequências. De fazer, de não fazer, de fazer mal feito, de fazer a mais, de fazer a menos. Tudo isso você responde. Então, aproveita os canais, como o Thiago aqui faz, e vai pulindo, porque a luta precisa de uma espada bem afiada. Thiago, por isso que é importante, né, ter pessoa técnica, né, na área. Com certeza, né? Para você prosseguir com a sua obra. Eu já vi muitos casos. Tá lá, o síndico faz aquela luta para aprovar aquela obra da fachada, volta aquela taxa extra, aprova. Aí quando vai ver, não fez nem a fiscalização lá em cima para ver se tem um ponto de ancoragem. Aí como vai explicar para os colonos? Não é aquela taxa extra que a gente fez, a gente vai ter que pagar mais de 100 e tantos mil reais. Não, e tem uma diferença. Pronto, tacou fogo no condomínio. A gente contratou uma fachada agora, foi 3 milhões e pouco, com a empresa aqui até conhecida nacionalmente. E as diferenças de orçamento estavam dando 180 mil só de ancoragem. Só de ancoragem. São 4 torres, né, meu amigo? São 4 torres, são 120 pontos em cada torre. 400 e tantos pontos aí a R$200. E aí tem mais a parte técnica, tem o projeto de segurança, né? Que você botar a linha de vida, a ponte vai passar as amarrações, o trabalhador usar a cadeirinha, o balancinho, o ponto de ancoragem do balancinho é diferente, é outro impacto, é outro formato, né? Tem vários tipos de ponto de ancoragem, pessoal. Tem chumbamento químico, tem travamento de estrutura. Né? Então, obra é um pouco complicado, às vezes, a gente explicar para o pessoal, porque o pessoal conhece apartamento pronto. Entende? Todo aquele risco de cair de uma laje, de altura, levar material, subir, cano, água elétrica, cimento, concreto, tudo é selvagem. Se for usando, é igual carregar pedra. Né? Os homens que tem que ter cuidado para ele entrar vivo e sair vivo da obra. Então, todos esses cuidados são muito importantes você ter. E a obra continua. Eu falo que o síndico ele é um gestor de uma cidade, tipo um mini prefeito, né? É isso mesmo. É isso. Você tem que entender de pessoas, de recursos, de legislação. Né? Tem condomínio que arrecada mais do que muitos municípios brasileiros. Sim. Você vê. Sabe? E tem um detalhe. A gente está vendo aí, 67 milhões de condomínios no país. Para cada um síndico. 67 milhões de síndicos. Então, se você é um deles, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Eu quero mandar um abraço pessoal da Cicobi DF1000, a melhor rede do Brasil, Décia Condominial, a melhor garantida do Brasil também. Temos a Combate Editora, amiga Juliana, e não posso esquecer também do pessoal da rede SPTV. Multi, meu jovem, vem pra cá que o papo é muito bacana. E não esquece, segue lá, @engenharia condominial, que tem muito assunto muito bacana, meu amigo Diógenes. Vamos aqui mais uma pergunta, nosso plantão tira dúvida aqui. Essa aqui é muito boa, da minha amiga Thaís, muito obrigado pela pergunta. Posso esquecer de falar da Thaís, né? Tá aí a resposta aí. E essa também para mim foi um alerta. Por isso que eu falo, gente, eu tô aqui fazendo esse programa há 6 anos. Tem mais de 1000 vídeos no canal. Todo dia eu tô aprendendo. Essa aí é uma coisa que eu vou me atentar para as próximas obras. Isso é importante, né? Então vamos lá, minha amiga Maria fala o seguinte. O tema é síndico ignora conselheira. Eita. Problema! É treta. Olha a treta. O síndico fez 3 orçamentos para terceirização. Para terceirizado cobrir férias do porteiro noturno. Me enviou os 3. Me manifestei alegando que os nossos funcionários gostariam de fazer horas extras, que seriam devidamente pagas com seus respectivos reflexos na folha de pagamento, e não haveria necessidade de colocar um estranho na portaria noturna. Após me enviou um 4º orçamento aprovado, diferente dos 3 anteriores remetidos. Acredito que ele e os demais membros do conselho estão agindo pelas minhas costas. Para mim é uma atitude não condizente com o síndico. E ele, doutor Cláudio Viana?
Então, essa daí entra muita questão da forma de administrar, né? O síndico ainda está compartilhando com o conselho, está buscando orçamentos. Oi? Pode continuar, vai. Então, o mosquito tá aqui, vamos lá. Está compartilhando orçamentos, né, com o conselho. Ele não tem nem necessidade disso. Ele poderia simplesmente ter que prestar contas à Assembleia, não ao conselho, né? E tem que ter muito cuidado com essa questão. Porteiro trabalha 12 por 36. Então, ele trabalha 12 horas, tem que descansar 36. Ele não pode trabalhar 12 e no outro dia ele só tirar 24 e cobrir as férias dos outros. Isso pode gerar um problema trabalhista enorme. E outra coisa, né, assim, em termos de custo, é muito mais caro você contratar a pessoa, porque é hora extra, cara. Exatamente. Exatamente. Do horário, do final de semana. Tem que entender muito bem isso aí, né? Não tá muito claro. Tem que calcular muito bem. Acredito que tem uma suspeita aí, porque o pessoal não abriu muito chance da sua ideia, porque ela financeiramente ela não bate muito, uma coisa né? importante, cara. Fala, porque assim, normalmente porteiro 12 por 36, 12 por 48 é caríssimo, a equipe quase dobra, né? 12 por 36, ele não tem como cobrir a folga do outro, entendeu? Não tem. Não, ele vai trabalhar, agora falou, hora extra. Mas sim, a grande questão, gente, ó. A não ser que o cara tá tirando férias, ele não vai descansar às 36. Ele, tipo assim, tá de férias e ele vem. Tipo, as férias dele não vai ser tirada, vai ser paga pra ele, entendeu? O cara vai trabalhar todos os dias. Todos os dias, ele não vai descansar às 36. O dia que a folga dele vai tirar folga do cara. Mas sim, gente, não faz isso porque acontece. Experiência de gestão, nem isso. Experiência de gestão que eu tenho de empresa. Vai ficar 12 por 24, é proibido. Férias é férias. Deixa o cara tirar férias, arranja outra pessoa, pro cara descansar. Se vai sobrecarregar uma pessoa, entendeu? É o cabelinho, vamos lá, ó. Você vai desgastar a pessoa a trabalhar em excesso. E outra coisa, vai por mim, depois fica reclamando. E férias? Férias, não sei o que. Saúde emocional, pô. Saúde psíquica, você tem que ter férias, E tem um problema aí da segurança. Se a pessoa tá ali na portaria, tem que ter a questão da vigilância. E ela não tá tendo o descanso adequado, ela vai acabar fragilizando aquela segurança. Ele vai pegar no sono, vai estar cansado para poder fazer a identificação, né? Então, e outra coisa, questão dos 36 horas de descanso tem uma motivação, não é só financeira, também tem a questão da dignidade da pessoa humana. Doutor, também. Vou perguntar para você que eu fui indagado, fui questionado, fui colocado na parede por uma pessoa em uma assembleia, assim, qual a função do Conselho Fiscal então? A função do Conselho Fiscal é fiscalizar e aquelas outras que vão estar escritas na convenção. Cada convenção... É o que está na convenção. Exatamente. Simples. Por quê? O Código Civil fala que poderá ter um conselho fiscal. É uma função nem obrigatória, não tem nem lei quais são as funções dele. Então, cada convenção vai estar transcrita quais são as funções. Do conselho fiscal, conselho consultivo, existe até conselho ambiental, que eu já vi. Legal, mas eu acho interessante. Acho que quando sim, é senão que a comunidade está participando, mas síndico, meu amigo síndico, amiga síndica, não abra mão da seu poder de decisão. Por quê? Você responde civil e criminalmente. Exatamente. O conselho... Porque assim, na hora que dá o BO, todo mundo sai fora, né? E a gente até respondi na Assembleia, exatamente, gente, eles queriam que o conselho pagasse as contas. Eu falei, não existe isso não, moço. Entendeu? É uma coisa eu conversar com vocês pra gente entender, mas a decisão final é minha. Porque eu respondo civil e criminalmente. Tem que saber se você pode decidir o que o conselho quer ou não. Exato. É o baluarte, né? E outra coisa, ali. O conselho é ouvir. Eu explico sempre, pessoal. O conselho você escuta todas as opiniões, analisa, condensa, mas na hora de agir você tem que saber proteger os interesses da administração, do condomínio e do síndico. O síndico tem que defender interesses também? Tá? Não é sentir interesse do síndico. É especificamente cumprir com maestria a função dele, mas ele não se complicar por conta dessa decisão. O interesse dele não é que ele tenha um interesse maior do que o condomínio. O interesse dele é não agir de um modo errado onde ele seja responsabilizado. Porque exatamente as pessoas querem fazer, igual no caso da bicicleta, multa, não sei o que. Calma, existe um rito legal para ser seguido. A pessoa não entende. Sim, funciona. Então não é a má vontade do cara de fazer ou não fazer. Igual nesse caso, eu falei, gente, você imagina, eu contrato um profissional. Aí você cismou, não quer pagar o cara. Isso é prestado. Você entendeu? Então assim, não tem lógica. Porque acontece, quem é responsável é o síndico. Outra coisa, não é o que tô falando, não é o Thiago que cria isso. A lei tá falando. Você tem que seguir o protocolo. O síndico, né? O síndico responde civil criminalmente. Tem que seguir o protocolo. Então, assim, muitas vezes talvez você pense que é uma coisa importante, o cara não acha que não é importante. Mas você no todo, você entende que é importante. O síndico tem que saber se posicionar. Vou te dar um exemplo aqui agora. Olha que interessante. O pessoal me ligou hoje para autorizar uma obra em um apartamento em um dos condomínios que a gente faz assessoria de engenharia. Então, como é que funciona a fiscalização de obras lá? O síndico sabe, a gente cria um protocolo de obras,
passa para os moradores, faz reunião, tem uns vídeos de apresentação e a gente joga esse comunicado para todo mundo. Quando o morador precisa fazer obra, ele manda um e-mail comunicando o que ele quer fazer e quando para a administração e para a engenharia. E a gente faz a leitura e indica para ele qual é a documentação que precisa para ele iniciar a obra. O prazo de resposta é de mais ou menos 2 dias úteis, 3 dias úteis. E ali vem toda a orientação. O que a proprietária fez? Ela foi lá na administração, pegou o meu telefone como engenheiro do condomínio, ligou para mim e pediu para eu mandar um e-mail com as informações para o profissional que ela estava contratando. Você não pode fazer isso, é LGPD. É o contrário, ela tem que ir na administração, conversar com o síndico, com a administração. A administração vai encaminhar para mim, eu vou dar a solução e os levantamentos técnicos. Isso vai para ela e para a administração em conjunto tomarem as decisões. Eu não tomo a decisão. Quando a documentação está suficientemente boa para iniciar a obra, eu falo, documentação está em perfeitas condições, a obra pode ser iniciada da parte técnica. Mas a palavra final é do síndico. Entendeu? Então, eu orientei para ela o seguinte, ela vai pedir o seu profissional, que é um arquiteto, mandar essa documentação para mim e para a administração do condomínio para que eu possa responder. O profissional que é contratado como nós, aqui, engenheiro e advogado do condomínio, ele não pode levar dados para fora. É o contrário, ele filtra o máximo e entrega o mínimo possível para funcionar. Porque a gente é obrigado a seguir a LGPD nos condomínios. Exatamente. É lei, é obrigatório. Então, trata-se muito disso aí, que está falando, né, da questão da responsabilidade, da decisão. Né? Esse protocolo a gente estabelece para o síndico que ele não tem essa visão. O que eu vejo muito aí, o pessoal mandando proposta para a gente, manda os dados do condomínio tudo em aberto. Quer dizer, quando você manda uma ata daquela, está o nome de todo mundo do seu condomínio. Lista de presença, lista de presença, CPF de todo mundo, nome completo. É um a forma da assinatura. Fraude. Você tem que ter um protocolo de administração como síndico que protege você de errar. E protegendo você, está protegendo os dados de todo mundo do condomínio. Entende? Mas por isso que essa decisão sempre é unipessoal, né? E vale a pena muito você aproveitar os conteúdos. Bota em prática. E assim, eu acho que o mais importante aqui, gente, é o seguinte, você pode ouvir conselho fiscal, não tem nada contra, você pode ter um bom relacionamento com o conselho fiscal, mas lembre-se, você responde civil e criminalmente. Porque eu já vi muita situação do cara, faz o conselho fiscal, o que é que faz? O conselho nem tá aí. Vou fazer, só para não criar atrito. Da BO quem responde é você. Mas tem conselheiro que muda do prédio e nem avisa. Então é o seguinte, que eu falo, gente, o conselho, o que eu costumo dizer, por isso que eu costumo fazer relatórios, porque eu falo para todo mundo, eu sempre falo, o que eu falo pro conselho, todo mundo tá sabendo. Porque às vezes você fica só fechado no conselho fiscal, aí uma pessoa zanga com você, porque ser humano é assim. Acordou amanhã, você falou um não pra pessoa, acabou. Vira rival ou inimigo. Rival. Aí a comunidade não sabe, aí vai no papo daquele cara. Por isso que é importante você... Importante da transparência das informações é por isso, porque todo mundo vai entender e vai fazer o julgamento correto. Igual eu falei, aí o cara falou assim, mas qual a função do conselho fiscal? Eu falei, isso que você está fazendo, fiscalizar. Né? Questionar. Apontar, denunciar. Igual eu falei, né? Essa é a função. O síndico tem que saber se posicionar e alertar do conselho qual que é as funções dele. Porque eu já vi conselho querer fazer qual o procedimento da eleição, como que vota, quem está apto ou não, extrapola por demais a função dele. E também já vi aquele conselheiro que perdeu a eleição para síndico, se candidata ao conselho só para o quê? Só para rechaçar, fazer oposição. Aí onde eu falo, o cara, em vez de ir pelo que a comunidade quer, que é aquele respeito que eu estava falando, né? O síndico vai defender ali a posição dele até o limite do interesse da comunidade e o limite legal que ele tem. Na forma, no momento, tudo direitinho. Né? E a transparência é total. O síndico vai dar transparência para você total. Você, independente de você ser conselheiro ou não, você tem direito às informações. Ele tem que prestar conta de tudo isso na Assembleia. Ou antes também, que faz, né? Não, ele pode, mas assim, em Assembleia que se presta conta, né? Publicamente, não é isso, doutor? O rito. Exatamente. O rito que o Código Civil prevê é que você preste conta em Assembleia. Teve uma situação... Aí eu vejo absurdo, sabe por quê? O cara faz uma Assembleia dessa para prestar conta, só que ele não mandou as contas para ninguém ver antes. E a convenção não vale nada. Quando é que ele vai prestar conta? Quem dia que você vai chegar numa Assembleia e ler um livro todinho do ano se você aprova ou não? Não tem como. Não, mas aí, Rapaz, tá tem outra situação também que é importante, né? As pessoas têm que entender o seguinte. Eu falo porque aconteceu comigo em Assembleia. Ah, mas eu não vi o livro. E aí, Thiago, faz, a obrigação não é minha. O item está disponível. Está disponível ali. Aí agora a informação está ali. Agora, se a pessoa não viu, não fez o papel dela de conselho fiscal, é diferente. Eu não preciso ficar lá batendo, vai se dar meu favor, assim. Você sabe que tem eu muito isso concordo também muito com você nesse ponto aí, ó. Que você fala que é colaborativo.
A sindicatura ele é um posto solidário, mas ele é necessariamente um posto colaborativo. Porque lida com pessoas, não tem comunitário, né? A educação ela é coletiva, a organização é coletiva. O síndico dá um passo à frente e responde, né, sozinho em muitos casos. Mas em muitos não, em todos os casos. Ele não está tirando o seu direito de ir lá no livro e fazer os apontamentos. Na verdade, ele precisa que você faça. Porque ele, na condição de pessoa humana, né? Como é que é essa piada aí da pessoa humana? Ele, na condição de pessoa humana, ele faz. Ele é possível de falha. Então ele precisa de ajuda. E aí é onde eu chamo a atenção, porque o Thiago sempre fala aqui. É colaborativo, é comunitário. Tem uma pessoa que deu um passo à frente, ela tem um pronabore, beleza, mas ela toma mais porrada. Ela precisa estar mais preparada emocionalmente, mentalmente, preparada para liderar, né? Mas aí você pode ajudar no livro, você pode contestar. Porque normalmente 90% dos erros que você vê acontecendo de administração de condomínios, o síndico nunca tem aquela intenção. Ele desconhecia como fazer melhor. Pela ignorância. Isso não tira a responsabilidade dele. Mas também chama a atenção para você que mora em condomínio que você tem que ter uma consciência coletiva. Você comprou em um imóvel que é um lugar que é coletivo. Em algum momento você vai ter que ajudar aquela comunidade, parte, né? Servir, ensinar, ser exemplo, sei lá. Joga tudo pro síndico também, né? Você ia falar, doutor Cláudio? Então, teve uma situação num condomínio que a gente trabalha, né, que a pessoa que concorreu com o síndico perdeu a eleição. Qual carro que ele se candidatou? Conselheiro. Na hora, né? Vai e vem, né? Já começa aquela gestão conturbada. O que o conselheiro faz? Processo condomínio para anular uma assembleia. O que o síndico faz? De acordo com a convenção, dá publicidade aos processos. Tem que dar, condomínio. Deu publicidade. Aí sabe o que o conselheiro fez? Processou o síndico por estar passando os dados dele para os moradores do processo que ele entrou. A sentença da juíza. Se foi passado para os moradores, se um condomínio é composto por condôminos e se o condomínio está sendo processado, então é de amplo interesse de todas as pessoas. Então todo mundo tem que saber que a pessoa está sendo processada. Aí ele alegou LGPD, que deu o nome do processo, que as pessoas poderiam ter acesso ao CPF dele, inventa. Isso que a pessoa é servidor da justiça. Nossa, mas é lógico, sabe por quê? Mas não deu nada. Não deu nada. Acabou. Nem recorreu. Vamos lá, o processo ele é o quê? Você entrou contra público. Deixa eu te explicar. Quando você entrou num tribunal público para processar um condomínio, CNPJ é público e tem um direito de publicidade dos processos, é obrigação do síndico. Se ele não prestar conta de quem é o processo vou dar uma dica para vocês sobre isso. É engraçado. Como é que você vai condenar alguém vou dar uma dica mais fácil. Dica mais fácil. Sabe o que eu faço? Eu disponível. Gente, tá aqui o número do processo. Entra lá, que é a causa tal, pronto. Gente... Dá pra você ver, a grande questão dos condomínios, por isso que o condomínio não evolui. Porque o cara leva para um lado pessoal. Sim. Não é pessoal, cara. É pessoal, porque contra aquele. Não tá entendendo. Esse cara entrou contra o quê? Contra a pessoa do síndico, tá? Porque ele perdeu a situação, ele não consegue aceitar isso. Sim. E aí quer arranjar algum motivo. Só que acontece, você não tá ferrando com o síndico, você tá ferrando com você mesmo. Porque você o condomínio não anda, fica tudo travado. Olha só, senta com um processo contra o síndico por conta de um cargo de síndico, não vai para ele. Não vale a pena. O tribunal vai tirar, porque ele não seria processado se ele não estivesse exercendo a função. Exatamente. Entendeu? Isso mesmo. Quando é um mérito de ameaça pessoal do síndico contra você, ele não poderia estar na condição de síndico para isso. Entendeu? É mais ou menos isso aí, né? Cara, todo mundo sai perdendo, né? Ele mesmo que está visando o bem do condomínio está fazendo mal, né? Acaba gerando intriga, ninguém se une para votar algo bem, ninguém pensa num projeto, né? E fica lá na mesa. Gente, é que eu falo assim, a gente tem que pensar, é igual eu falo, gente, coletividade. Às vezes você perdeu agora, mas você ganha amanhã. Eu falo muito isso quando tem acessibilidade. Para que eu vou fazer? Cara, amanhã você vai ganhar, vai ter condomínio melhor. Nem sempre tudo vai atingir você. Então, assim, por exemplo, igual essa síndica, eu falei, cara, eu tô lá há 2 anos, gente, eu tô aqui há 2 anos. Você vê, eu faço relatório, dou transparência a tudo. Você entendeu? Então não tem sentido o que você tá pedindo aqui agora, porque é uma coisa pessoal. Não é mais do trânsito do que da gestão. Por exemplo, tive outro condomínio, tive assembleia, eu falei, gente, é o seguinte, se vocês não estão gostando, eu só quero que fale para mim. Gente, eu não tô gostando, é normal, é uma prestação de serviço. Você está comprando um produto, você pode gostar ou não, como eu também não gosto. Então, assim, então ficou espantado. Como assim, Thiago? É simples, gente, é normal. Gente, vem cá, não tô gostando, vamos mudar? O que eu vou falar? Beleza, ok, vida vai seguir. Ou eu também posso chegar em algum momento e falar assim, ó, eu não quero mais. Então a gente tem que começar a entender que a gente tem que ser o quê? Adultos. Exatamente, maduro. Exatamente. Porque isso é que eu gosto. Esse cara é uma coisa de, infantil.
Tiago, o condomínio é um microsistema político. E a política ela é formada por ciclos. Exato, eu concordo. Então você que é síndico, é prestador de serviço no condomínio, eterno, você tem que ter ciência, você tem que já blindar a mente, não levar pro coração, que seu contrato não vai ser eterno, sua gestão de síndico não vai ser eterna. Exatamente. Então você tem que estar preparado mentalmente, né? Inteligência emocional. Aí o que o pessoal precisa entender é o seguinte, ó, se você não tiver uma metodologia de trabalho, você vai ter que descobrir o mundo sozinho. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem que fazer uma viagem. Você pode ir no seu carro com uma pista de asfalto, pagar um pedágio e seguir o caminho, ou você pode pegar um facão e abrir a picada no meio da mata sozinho para poder fazer a sua gestão. Né? Verdade. O que a gente traz aqui é o asfalto, a pavimentação. Sim. Você tem que estar atento à sinalização, você tem que aprender a lidar com isso, aprender a dirigir, tirar a carteira. Tem gente que quer fazer o contrário. Fala, não, tirar a carteira é muito difícil, eu vou abrir pela mata mesmo. Entendeu? Então você vai passar por todos aqueles problemas que é não ter visão, não ter orientação, não sabe para onde ir, não sabe quanto tempo leva, vai ter que enfrentar todas as pragas, as imprevisibilidades, os temporais dentro da floresta, tem que comer, arrumar tudo que a estrada pavimentada está feita. Então, o trabalho que a gente entrega aqui, assim, esse debate, ele é muito legal porque traz essas ferramentas. Né? E a gente trouxe um método que está sendo fabricado por nós. Então, você entra lá no @Condominial Engenharia, clica, acompanha, que a gente vai lançar o método de fevereiro para março, você vai poder participar disso daí. Esse não vai ser gratuito, mas lá tem um gratuito que você pode fazer qualquer hora. E outra coisa importante, o Jorge falou aí, mas, gente, é porque ser síndico é o seguinte, cara, quando você erra, só porrada. É só porrada, outra coisa. Você Financeiramente também. Pouca palma. Tá? Igual você falou, beleza, pode não ter existido má fé, mas existiu um dano. E esse dano tem que ser reparado. Exatamente. Então, sim, muitas vezes financeiramente, desgaste emocional. Então, pensa duas vezes antes de quero virar síndico. Pensa duas vezes. Outra coisa, você que está aí, que mora em condomínio, vou contratar um síndico, pesquisa esse síndico também, vê como é que é, porque é alguém que faz a gestão do seu patrimônio. Aquela gestão pode influenciar na venda futura do seu imóvel, na qualidade de vida daquelas pessoas. Então, tem que começar a pensar o seguinte: um gestor, nem falo síndico, falo gestor, porque aí pode ser orgânico ou não. Um gestor qualificado é um investimento que você faz. Altíssimo. É menos dor de cabeça. Bom. Então, pensa nisso e faça a reflexão. Estamos no nosso programa aqui. Quando o papo é bom, passa rápido demais, né? Rápido mesmo. O meu amigo doutor Claudiano, fica à vontade. E suas considerações finais. O pessoal está pedindo para a gente voltar com as lives dos jurisprudentes, julgado e comentado. Pois é. Tem muito condomínio, agora não tem mais tempo de fazer live. Era bacana, Sucesso. né? Aquelas lives, né? Sucesso. Live meio-dia, 30 minutinhos, né? Fala aí, doutor. Pessoal Sucesso. bombando. Tem que valorizar o sucesso. Como é que é? O Thiago Carneiro tem uma frase assim, né? Minha mãe ensinou que quando eu fizer, eu tenho que falar, eu fiz. Não é para exibir para os outros, não. É para você ter consciência que você é capaz. Isso aí é capaz mesmo, eu tô Isso capaz. É bom. Doutor, fica à vontade. Fala aí, Ô, Thiago, doutor. brigadão, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui passando um pouquinho de conhecimento, acompanhado de Jorge. A gente está sempre aprendendo, né? Todo programa é um conhecimento novo. Às vezes parece ser um assunto repetido, mas sempre tem algo novo para a gente aprender, né? Um jeito diferente de olhar a coisa, né? Então, vamos começar as lives lá. Me siga lá, claudioviana.dv. A gente vai começar a divulgar, né, Thiago? Vamos sim, vou advogar. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Combate Instituto, da ST Condominial, o pessoal da Escola de Mediadores também, cara. Também muito sim de fazer curso lá, muito bacana. Escola de Mediadores, para ter, né? Essa inteligência emocional de conduzir os conflitos no condomínio também. E vamos lá também, meu amigo Jorge, fica à vontade de suas considerações finais. Estamos aí, né, pessoal? bsbengenhariacivil.com.br, o melhor da engenharia para você. Todas as partes da engenharia nós estamos lá presentes. Projeto, aprovação, serviço de engenharia, recuperação de estrutura, orientações técnicas. E lá no canal @Condominial Engenharia, especificamente Engenharia Condominial. No canal @Condominial Engenharia, Engenharia Condominial só. Estamos à disposição, se quer falar com a gente, chama lá. Tira dúvida, faz consulta, manda pergunta igual manda para o Thiago aqui. Que essa ideia desse canal é para servir mesmo síndico. Popularizar a engenharia condominial aí. Estamos juntos, 2024 está só começando e tem muita coisa boa por aí. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui condomínio é papo popular. Arroz, energias positivas e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!